A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, o Filho de Deus. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias através da sua morte e cruz, para quem o aceita como o único e suficiente Salvador da sua vida. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, sempre e eternamente. Começando a perceber as oportunidades que sempre estavam lá, mas eram invisíveis para você. As oportunidades, elas estão em todos os ambientes, todos os lugares existem oportunidades. Oportunidades que se encaixam com o seu perfil, oportunidades que lhe dão um destino, que lhe levam para um destino presente, que apresenta a você um futuro, que traz para você uma nova jornada de vida, um caminho novo, algo que nunca foi visto e nem percebido, mas está lá. Então você começa a perceber e a entender que aquilo que talvez para você era superficial, hoje é válido. É uma oportunidade. O próprio Deus maravilhoso, que é Ele que dá toda a oportunidade, Ele que cria os caminhos, toca na sua mente, no seu coração e diz: filho meu, filha minha, eis aqui uma oportunidade para você. E essa oportunidade, ela está aguardando o agir seu. É você que tem que agir para abraçar aquela oportunidade. Quando você abraça aquela oportunidade que sempre estava lá, mas você não percebeu, mas Deus te abençoa e te mostra um caminho, um ambiente de oportunidade. Deus irá fazer a parte dele e você também irá fazer a sua. Quando Deus mostra a você uma oportunidade, você tem que abraçar, porque Deus só abençoa e Deus só dá aquilo que é bom. Então, quando você começa a perceber que tem uma oportunidade no seu meio ambiente, próximo a você, abraça. Pega a oportunidade. Não olha para as circunstâncias como você se encontra, porque você pode estar em uma circunstância contrária, totalmente desfavor do que a oportunidade está te apresentando, mas pega a oportunidade, porque Deus estará contigo, Deus irá lhe abençoar, lhe orientar. O Espírito Santo de Deus, que habita naqueles que o servem, orientará, mostrará e abençoará para que aquela oportunidade cresça e floresça. E você, como ser humano, será um agente que irá fazer parte dessa oportunidade, que através dela outras oportunidades virão ao teu caminho, abrirão caminhos que você nunca imaginou caminhar, que você não achava que não dava para observar. As oportunidades existem. Duas pessoas podem olhar para a mesma situação, para o mesmo ambiente. Enquanto um verá um obstáculo, o outro verá possibilidades, outro verá soluções, crescimentos. Duas pessoas no mesmo ambiente têm a perspectiva e a percepção diferentes. Outros olham desastre, olham tristeza, observam a deselegância da destruição, enquanto outros observam crescimento, desenvolvimento, avanço. Cria-se um pensamento de otimismo, um pensamento produtivo para crescer, um pensamento que aquilo que está adiante, aos olhos, não é algo defeituoso, mas é algo que vai trazer soluções e não defeitos, não é destrutivo. É algo que vai abençoar, porque é uma oportunidade, é um caminho que está se abrindo e não é destrutivo, é crescimento, é válido, é algo que vai abranger o indivíduo, não apenas no seu ambiente, mas que vai trazer uma abrangência grande em áreas da vida, talvez que ele nunca imaginou que ele era possibilitado para atuar. A oportunidade, ela floresce. A oportunidade, ela aparece em um ambiente, mas ela floresce. Ela traz ramificações e crescimento para outras oportunidades virem ao teu caminho, ao teu encontro. Então, duas pessoas em um mesmo ambiente, um pode ver desastre, destruição sobre algo que ele está vendo, e o outro pode ver solução, crescimento, evolução, o movimento sobre a sua vida, se movimentar para um novo dia, um novo amanhã,
que chegará na sua vida se tal indivíduo abraçar aquela oportunidade que está ali perante a sua frente. Davi, o rei Davi, quando ele viu o gigante Golias, ele viu uma oportunidade. Deus era com Davi. As pedrinhas que foram diretamente na testa do gigante, quando Davi enrolou e jogou a alforja, ali foi Deus que guiou. Mas colocar as pedras e preparar foi com Davi. Então Davi vê um gigante na sua frente e ele vê uma oportunidade. Em um dia, Davi se tornou o homem mais influente do planeta Terra, porque ele solucionou o que uma nação, a nação de Israel, esperava ser solucionado. Através da fé de Davi em Deus, através do poder de Deus na vida de Davi, Davi derrubou o gigante. Jogar as 5 pedras em Golias, foi Davi que organizou. Ele coloca as 5 pedras lisas na sua sacola, ele se organiza, ele gira e joga em Golias. E antes do gigante cair, Davi já tinha imaginado, eu cortaria a sua cabeça. Ele vai e corta a cabeça do gigante. E Davi, como eu falei, em um dia se torna o homem mais influente do planeta Terra, porque ele resolveu algo que uma nação precisava ser resolvido. Ele tinha a solução, ele trouxe a solução que a nação de Israel precisava, que era vencer o exército dos filisteus. Então, quando Golias cai, Israel obtém vitória. O tempo passa e Davi se torna rei. O rei de Israel, um dos 3 maiores reis da história. Porque ele confiava em Deus. Ele tinha fé em Deus. Ele sabia que Deus era com ele. E quando ele vê a oportunidade de Golias na sua frente, quando ele vê aquele gigante, quase 3 metros de altura, ele não perde nenhum tempo. Ele aproveita a oportunidade. A oportunidade é algo poderoso na vida. E ela não pode ser perdida. Existem oportunidades que podem ser repetidas. Existem oportunidades que com o tempo elas voltam. Mas existem oportunidades que elas nunca mais voltam. Então, se existe algo à tua vista, aos teus olhos, que é uma oportunidade que você não conseguia enxergar, você não tinha percepção, estava ali perto de você, próximo a você, mas a partir do momento que você começa a entender, a compreender que aquilo é uma oportunidade, quando você passa a entender que Deus toca no coração e diz: filho meu, filha minha, aqui tem uma oportunidade, aproveita a oportunidade. Porque através de uma oportunidade se ramifica e vem mais oportunidades. E dessas mais oportunidades surgirão. Porque através de uma oportunidade vem um crescimento abrangente. E pessoas estão em ambientes e a oportunidade está ali, próxima a elas. Peça a Deus uma ideia. Peça a Deus uma informação, um conhecimento. Peça a Deus um caminho. E assim querendo Deus, Ele vai lhe mostrar. E junto desse caminho virá com oportunidades que gerará oportunidades. E se você está em um ambiente que já tem oportunidade, procure gerar mais oportunidades nas oportunidades que você está inserido nesse ambiente. Porque a oportunidade gera a sua atitude. Ela não muda apenas a maneira como você pensa, mas a maneira como você pode funcionar. O que você determina, o que você pode fazer, você pode determinar naturalmente aquilo que você pode receber. Porque a nossa atitude, ela determinará como nós funcionaremos. Então, quando a gente vê uma oportunidade e passa a perceber que aquela oportunidade sempre esteve perto de nós e nós não estávamos aproveitando aqueles momentos que a oportunidade não estava sendo vista aos nossos olhos, mas quando passamos a perceber, a entender que aquilo é uma oportunidade, a maneira como você determinará como irá produzir, buscar, aprender, fazer uma junção da produção, uma junção do conhecimento, do entendimento,
daquela oportunidade e abraçar a oportunidade, trazer um planejamento sobre a oportunidade que está ali adiante de você, que não era vista, mas agora está sendo visível, e preparar aquilo ali para trazer uma grande oportunidade, a qual gerará mais oportunidades, fará com que você venha a entender que o tempo que você passou, onde você estava com a oportunidade próxima a você, que você não abraçou aquela oportunidade, mas hoje você tendo a interpretação, o entendimento, o conhecimento de que aquilo é uma oportunidade, o tempo que você passou foi um tempo que não foi válido. Então tudo o que você passou sobre a oportunidade que estava no teu meio ambiente, que você entendeu que não era uma oportunidade, mas passou a entender que é uma oportunidade hoje, no presente, o tempo que passou ele se torna irrelevante. Você não pode se apegar o porquê antes você não se apegou àquela oportunidade. Então toda a energia que não foi gasta antes será produzida agora. Você trará todo o seu ser, como ser humano, para trabalho, para crescimento, sobre a oportunidade que antes não era vista, mas agora está sendo vista, está sendo percebida. Você não precisa se culpar porque você não viu, porque você não se entendeu. Você precisa apenas agradecer a Deus e impregnar uma força promissora, produtiva, trazer uma energia, um entendimento, buscando a Deus para dar o conhecimento, o entendimento, como fazer aquilo crescer, porque Deus é fiel, porque tudo é dele. E a partir da bênção de Deus na tua vida, a tua fé em Deus, que Deus está contigo, você fazer a sua parte e não ter remorsos sobre o tempo que você perdeu, quando a oportunidade estava na tua frente e você não percebeu. O importante é quando você começa a perceber que a oportunidade que está ali, ela é válida. Aquilo que não estava visto, que passou a ser visto, é válido. E então, a partir desse momento, você vai dar um impulso para começar a crescer. Você tem uma atitude certa, afeta e ativa poderosamente e legalmente cada célula do seu corpo. Quando você tem uma atitude positiva, uma atitude de gratidão, uma atitude de fé, entendendo que a oportunidade está ali e você começa a agradecer a Deus, porque aquilo é uma oportunidade e você começa a compreender que aquela oportunidade ela é viável, ela é importante para a sua vida, você vai ter atitudes de gratidão a Deus, atitudes de alegria e colocando para trás o tempo que você não compreendeu, entendeu ou não foi revelado a você que aquilo não era uma oportunidade. E você terá atitude de gratidão e afetará fisiologicamente todo o teu ser cardiovascular, toda a tua estrutura, toda a tua pessoa fisiológica, da cabeça aos pés. Você irá se energizar, você viverá em gratidão. Agora a oportunidade está aqui, eu posso começar a dar passos com essa oportunidade, eu posso planejar, trazer uma mentalidade e um planejamento sobre aquilo que está diante de mim, que antes não era percebido, não era visto, mas agora é revelado, é visto, é percebido, está aqui de frente a mim, está no meu ambiente e eu posso trabalhar com isso, eu posso fazer com que isso cresça, desenvolver, eu posso trazer uma evolução sobre tal coisa, sobre que está aqui no ambiente, no meu meio ambiente, eu posso planejar e com esse planejamento criar um cronograma e uma execução para começar algo, seja uma empresa, seja um comércio, seja um trabalho, seja alguma área da vida que venha produzir para você, que venha produzir para a tua casa, a tua família, que venha produzir para a obra de Deus, porque a obra de Deus ela é imensa, o reino de Deus é infinito. Deus pode dar a um servo do Senhor a oportunidade sobre algo que nunca foi feito, um trabalho diferente, um trabalho abençoado, para esse trabalho crescer e abençoar a obra do seu Deus na terra, porque o nosso Deus ele é infinito. Ninguém entende a sua mente eterna. Ele coloca uma porçãozinha em nós, porque somos imagem e semelhança do nosso Deus vivo, Deus maravilhoso. Então as oportunidades, ela é abrangente, seja na vida espiritual, na obra de Deus, no trabalho, numa empresa, numa família, para criar algo no comércio, para se crescer e criar uma ideia. Tudo vem também através da oportunidade.
E quando Deus abençoa um indivíduo, um servo do Senhor na terra, quando Ele quer abençoar sobre uma pessoas carregam atitudes de esperança ou desespero, de fé em Deus, de alegria ou medo, de possibilidades ou impossibilidades. E essas atitudes energizarão o seu alto ser, a sua pessoa. Você irá se energizar, mas que seja de uma forma positiva. Que essa energia sua seja impregnada para criar algo, para crescer, para levar você bem mais adiante, para o seu crescimento pessoal da sua pessoa. E você também fornecer crescimento para as pessoas. Pessoas que podem trabalhar em um comércio que você venha criar, em uma empresa, que venham te abençoar na obra de Deus contigo. Tua família, tua casa, essa energização sua, essa transferência de possibilidades e não de medo, desespero. Porque, como eu falei, duas pessoas no mesmo ambiente podem enxergar coisas diferentes. Uma pode enxergar crescimento, possibilidades, evolução, avanço. Outra pode enxergar destruição, desordem, falta de crescimento, angústia, tristeza. É a forma como você enxerga também e você vê o seu meio ambiente que pode fazer com que você venha despertar naturalmente sobre a possibilidade de ali ter oportunidades. Porque de uma oportunidade nasce, é no plural, oportunidades. E você irá, como eu falei, se energizar. A energia impregnada sobre algo que vale a pena investir, crescer. Em um cronograma de vida. Um cronograma que dá a possibilidade para que a oportunidade venha a crescer e a ser executada. E através desse cronograma, mais cronogramas vêm. Porque não é uma oportunidade. De uma oportunidade, abrange mais oportunidades. E você será um ser efetivo. Aonde você atuar. Porque dentro de você está alegria, está paz, está fé. Está com a mente de abrangência, de possibilidade, de avanço. Uma observação do ambiente alegre. Não você vai observar o ambiente com temor, com medo, com ausência de crescimento. Mas que você venha a observar o ambiente com crescimento e produção, avanço. Para você abençoar vidas. Não só o teu meio ambiente, casa e família, mas pessoas que venham a precisar daquilo que você tem para oferecer e abençoar, como trabalho, emprego, abençoar pessoas na obra do Senhor. A sua atitude perante a oportunidade, ela é como um imã, ela atrairá pessoas que venham a corresponder bem àquilo que você quer fazer crescer. A visão que você já tem sobre a oportunidade que está no seu meio ambiente. Você se tornará como um imã. Você trará uma frequência que atrairá pessoas que vai trazer uma avaliação sobre o que você vai entender. Quais pessoas que podem participar da oportunidade. Porque você estará carregado de experiências e vivências que as oportunidades terão. E você terá uma frequência boa sobre a oportunidade que você está impondo, está crescendo. A maneira como você corresponderá à oportunidade também corresponderá à sua frequência sobre pessoas. Porque você será, como eu falei, um imã. Atrairá coisas boas. Porque você usará a frequência da pessoa que você se tornou. Porque você passou o tempo não vendo que aquilo é uma oportunidade. Mas quando você começa a perceber que é uma oportunidade, que é revelado a você que é uma oportunidade, que traz o entendimento que aquilo é uma oportunidade, você trabalhará de uma forma eficaz. Você evitará cometer erros. Você trabalhará com exatidão, com visão no futuro e com crescimento e expansão de tal coisa que é uma oportunidade que chegou na sua vida. Porque isso traz responsabilidade, oportunidade e responsabilidade. Você tratará apenas não consigo mesmo, mas com pessoas que ajudarão você na visão dessa oportunidade. Abençoará você naquilo que você
quer fazer crescer, está fazendo por onde crescer. As pessoas te ajudarão e você avaliará quais pessoas poderão entrar nesse caminho contigo. Aquilo que é tóxico, que é destrutivo, não chegará perto de você. Porque automaticamente, através da compreensão que você está tendo sobre a oportunidade, você lançará e colocará à distância pessoas que não vale a pena prosseguir contigo. Mas chegará pessoas que vêm para abençoar, para te ajudar na visão que Deus te deu, que você irá praticar e fazer irá crescer na oportunidade que você está começando a perceber, que é revelada por você, que possa ter sido revelado antes, está se cumprindo agora, ou que está sendo revelado agora, e você vai dar uma guinada para que essa oportunidade venha crescer. E quando essa guinada começar a acontecer, você avaliará quem poderá seguir com você e quem não poderá seguir. São sobre pessoas novas que virão. A sua atitude na oportunidade, ela é poderosa e ela tem que ser analisada e perfeita através da sua ação. Porque na atitude que você começar a ativar na oportunidade, você não pode ter uma atitude de escassez. Se você tiver uma atitude de escassez na oportunidade que foi revelada a você, que você percebeu, trouxe a percepção, que agora está no teu meio ambiente, que não era visto, mas agora é visto. Se você tiver uma atitude de escassez, você pode atrair pessoas negativas que tentarão confirmar a sua escassez, que você viverá em escassez, onde você não pode viver em escassez. Mas se você tiver uma atitude na oportunidade que está no teu meio ambiente, que você quer criar algo sobre essa oportunidade, quer se projetar e fazer crescer a oportunidade que está na tua frente, que você abraçou ela, se você tiver a atitude correta, a atitude de crescimento, você poderá também atrair pessoas que venham confirmar o teu crescimento, que irá abençoar o crescimento sobre a sua pessoa na oportunidade que você está tendo. Então, quando a oportunidade chegar, a avaliação sobre pessoas é importante. Porque pessoas entenderão que você vai crescer, que você pode crescer. E esse entendimento das pessoas irá levar até você pessoas que venham confirmar o teu crescimento e te abençoar no crescimento sobre a oportunidade que você está exercendo e vai começar a exercer. Está exercendo é que você está criando. Começar a exercer e se permanecer exercendo é a sequência da oportunidade. Como também irá atrair pessoas negativas, pessoas que tentarão confirmar uma escassez onde não existe escassez e pode drenar a tua paz, a tua energia, o teu bem-estar, a tua saúde, trazer a você preocupação, perturbação, ausência de crescimento aos teus olhos, mas onde é um ambiente de crescimento, isso irá te preocupar. Então a atitude nas oportunidades, ela é crucial, ter a atitude certa e correta. Você não pode ter atitude de escassez, mas a atitude de crescimento na oportunidade que está à tua frente, onde você irá se projetar e fará por onde com essa oportunidade cresça. Mas em primeiro lugar, quando a oportunidade chega, é dobrar o joelho, orar, louvar, jejuar, buscar Deus, trazer Deus para a oportunidade, porque toda oportunidade é Deus que permite. Tudo é dele, tudo pertence a ele. E Deus tem um caminho, um teto, um limite, até onde você vai chegar nessa oportunidade, de acordo com o querer e da vontade de Deus. Para cada ser humano nessa terra, Deus tem um certo teto. Como você não sabe. A oportunidade é algo poderoso na vida. E haverá oportunidades que irão surgir e nunca mais surgirão. Haverá oportunidades que irão surgir e elas podem voltar a surgir uma vez, duas vezes, em uma certa frequência. Mas o importante é não perder as oportunidades. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, que é meu livro de regra de fé e vida, a palavra do nosso Deus poderoso, maravilhoso, Deus vivo. A palavra do seu Deus diz aqui, no livro de Colossenses, vamos ler Colossenses, capítulo 4, verso 5, diz assim, a santa palavra do seu Deus maravilhoso, poderoso, Criador do céu, da terra e do universo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Isso aqui é sobre vida espiritual. Eu estou submetendo
sobre o tema que eu estou trazendo aqui, que é também de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem, é a palavra de Deus. Aproveitem não é o máximo, ao máximo, todas as oportunidades. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Colossenses 4:5, Bíblia Sagrada, palavra pura e perfeita, nosso Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, Pai Santo e Eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazaré, que nos ama e com seu sangue nos lavou dos pecados. Aproveita as oportunidades. As oportunidades são como frequência. Elas são como ondas sonoras. Você não sabe onde elas estão, mas elas existem. Elas podem vir ao teu caminho hoje, amanhã, em um tempo certo da tua vida, tua passagem na terra, porque todo ser humano tem um início, um meio e um fim, no mundo material, depois segue, quem somos o Espírito, né? Para quem serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, céu de glórias, para quem não serve a Ele, infelizmente, o inferno, o lago de fogo e enxofre, mas que todos que vêm servido, venham aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, para morar no céu de glórias, que essa é a maior oportunidade da vida, e aproveitar as oportunidades que venham surgir ao teu caminho aqui na terra. Porque a terra está cheia da glória de Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Gênesis 1:1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. A propriedade pertence a Deus. E se Ele decidir lhe abençoar, através de uma oportunidade, Ele vai lhe abençoar. E você vai fazer isso. Vamos ler também Efésios 5:15-16. Diz assim a santa palavra do Senhor, Efésios 5:15-16. Submetendo o verso bíblico sobre o tema da palavra que eu estou trazendo aqui, do conhecimento que eu trago neste vídeo, que também é sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que mostra também oportunidades, não apenas de salvação em primeiro lugar, que é o mais importante, como em outras áreas da vida, como aconteceu nas histórias do servo do Senhor, como foi no caso de Moisés, teve a oportunidade de tirar o povo hebreu, 430 anos, escravo no Egito. Deus escolheu Moisés para tirar aquele povo. Ele se tornou o maior estadista da história, porque Deus quis o abençoar. E Moisés seguiu com aquilo que Deus queria com ele. E através do poder de Deus, na vida de Moisés, o povo hebreu saiu de 430 anos de escravidão do Egito. Assim também como José, que teve a oportunidade de chegar no palácio do faraó e revelar os sonhos do faraó que Deus tinha revelado a ele. Ele se tornou governador do Egito. O faraó deu um anel de ouro nos dedos de José. José que foi vendido pelos seus irmãos, que foi jogado, vendido pelos seus irmãos. Então Deus se tornou o governador do Egito. Ele não foi dono do Egito porque ele não era egípcio, ele era hebreu. Resolveu a fome do Egito, dos pais 5 vizinhos, do seu país e da sua família. E Deus o abençoou, como tanto serve do Senhor na Bíblia. Como Paulo, que era Saulo, virou Paulo, quando ele se encontrou com Jesus numa estrada em Damasco. Como tantas pessoas que Jesus curou, a mulher do fruto de sangue, a filha de Jairo, que estava moribunda. Jairo se encontra com Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai à casa de Jairo, ressuscita sua filha, como o cego de Jericó, o cego do tanque de Betesda. Como tantos milagres que Jesus fez, como o centurião, só baixou apenas uma palavra. Porque Jesus é um Jesus de milagres. E Deus é um Deus de oportunidade, e Jesus Cristo Nazaré é o Cristo também que dá oportunidades, em primeiro lugar, para a salvação da alma e para abençoar aqui a vida na terra. Porque Ele é Deus, Ele é grande, é poderoso, é maravilhoso. Ele é o dono de tudo, Ele é o criador de tudo. Ele sempre está dando oportunidades, porque Ele ama a todos e quer que todos venham arrependimento, venham salvar. Ele quer que todos venham participar das bodas do Cordeiro. Enquanto a terra vai estar com 7 anos da grande tribulação, as bodas do Cordeiro é a igreja do céu, desfrutando 7 anos de festa no céu.
E Deus quer que todos participem, porque Ele ama a todos. Ele não quer que todos se percam, mas venha a salvação da alma. Então vamos ler Efésios, capítulo 5, verso 15 e verso 16. Diz assim Efésios 5, capítulo 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É a palavra de Deus vivo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios. Ele dá uma receita aqui, uma dica, mas como sábios. A maneira de viver com sabedoria, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então Deus aqui manda a gente aproveitar cada oportunidade. Ele define a palavra, porque os dias são maus, e dá uma receita. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Mas ele diz, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, as oportunidades é para nós aproveitar elas ao máximo. Aproveita se você serve a Deus, ser filho de Deus, porque Deus é um Deus infinito. Ele quer intimidade com você, Ele quer conversar com você, Ele quer dialogar, conversar. Ele sabe tudo sobre o teu passado, teu presente e teu futuro, mas Ele quer conversar com você. Aproveita a oportunidade para orar, louvar, jejuar, buscar a Deus, se entregar a Deus, porque Deus te ama e Ele quer intimidade com você. Aproveita as oportunidades que Deus está te dando na vida. Se Deus abriu uma porta para você, aproveita essa oportunidade. Se Deus está te revelando algo, que Ele vai te abençoar em algo, quando esse algo chegar, aproveita a oportunidade para esse algo crescer. Porque Deus é um Deus de expansão, de crescimento. E Ele trabalha diferente em cada vida. Como eu falei, Ele tem um teto, uma altura para cada um aqui nessa terra, da forma como Ele quer, como Ele deseja, como Ele trabalha. Você não sabe até onde você vai chegar, porque Deus tem um limite para cada um. Mas no limite máximo que Deus permitir que você chegue, Ele vai te abençoar. E nesse limite, nesse ambiente, terá a oportunidade, que gerará outras oportunidades para você ser abençoado na terra. Então conversa com Jesus Cristo, conversa com Jesus e recebe as oportunidades que Ele tem para você, para te dar, para te abençoar e ter uma vida de gratidão, de glorificação ao Deus. Lucas 5:8. Quando Jesus Cristo se encontra com Pedro, diz assim a palavra do Senhor: quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus. Ele fez a melhor coisa da sua vida e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pedro reconhece a sua condição de um homem pecador. Ele reconhece quem ele é. E ele reconhece a grandeza, o poder, a imensidão, imensa sem fim, de quem era Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E ele continua dizendo: afasta-te de mim porque sou um pecador. E Jesus fala para ele, nosso Jesus poderoso e maravilhoso. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Repito, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados, o livrar do inferno e abençoar aqui na terra, em primeiro lugar, levar para o céu de glórias. A morte de Cristo não foi apenas por uma vida abençoada, mas em primeiro lugar, a importância da morte de Cristo é para a salvação da alma. A salvação da alma é o que é importante para Deus. Deus, Ele dá o melhor que Ele tem, que é o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para que todo indivíduo, todo ser humano nessa terra venha a ter o direito a ter o nome escrito no livro da vida e ele morar eternamente no céu de glórias, através da morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.
que é a salvação da alma. Isso é a totalidade, isso é tudo na vida. E além da salvação da alma, Deus nos abençoa para termos uma vida aqui na terra abençoada. Apesar de termos lutas, porque todo mundo nessa terra passa por lutas, mas nas lutas, de acordo com o querer e da vontade de Deus, como Ele queira trabalhar em cada vida, Ele nos abençoa e nos dá vitória sobre as lutas que passamos. Porque Ele é Deus. Então a luta vem, Deus vai dar um escape e também, mediante as lutas, Deus abrirá uma porta, Deus mostrará uma oportunidade que gerará outras oportunidades. E essas oportunidades você tem que abraçar ao máximo cada uma oportunidade. Porque Pedro reconheceu que ele era um pecador. Mas Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante serai pescadores de homem, para salvar almas, salvar vidas. E Pedro e André, seu irmão, acompanharam Jesus. E hoje o nome de Pedro está nos evangelhos. Então Pedro tem a maior oportunidade da sua vida, que foi conhecer Jesus Cristo de Nazaré. De agora em diante será pescadores de homens, pescador de alma, pescador de pessoas que precisam de Deus, que precisam do reino de Deus, precisam do Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é com você também. Deus quer que você venha ser um Pedro do ano de 2025 em diante, ou se você já atuava antes como servo de Deus e tem que dar continuidade a servir o Senhor durante toda a sua vida. Mas se você aceitou Jesus esse ano 2025, faça toda a vontade de Deus, que Deus quer que você faça. Seja obediente a Deus, seja fiel a Deus. Deus ama a fidelidade, Deus gosta da fidelidade. Ele ama a fé, mas Ele ama também que seja fiel a Ele. E vá pescar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, porque as almas precisam ser libertas de toda a ação do inimigo nas suas vidas. Precisam ser libertas do vício, da prostituição, das drogas, de tudo aquilo que destrói e corrói a sociedade e a família e as suas próprias vidas. As almas precisam receber o Espírito Santo de Deus para que venha entrar nas suas vidas e Deus venha atuar e Deus lhe abençoará na terra. Terá uma vida abençoada perante as lutas, perante todas as circunstâncias que a vida aqui na terra tem, mas no final, céu de glórias, vida eterna com Jesus Cristo de Nazaré, o adorando face a face na beleza da sua santidade durante toda a eternidade e desfrutando as maravilhas que Deus tem preparado, onde olho não viu, ouvido não ouviu, não chegou em coração humano nenhum sentimento, o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo, que é a vida eterna através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eu aceite como Salvador das suas vidas. Essa é a maior oportunidade da vida. Mas aqui na terra, Deus abençoará e você terá uma vida de oportunidades. E quando a oportunidade chegar, abraçar o máximo essa oportunidade que Deus venha trazer ao teu caminho. A palavra de Deus também diz aqui em Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sirva ao Senhor Jesus e ande na vontade de Deus, na obra que Deus quer que você ande, que é a maior oportunidade da sua vida. Deus lhe abençoará em tudo que você fizer na terra, porque Deus é amor, Deus é justiça. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. 8. Repetindo aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é tudo na vida, não vem de vós, ela vem de Deus. É a maior oportunidade da vida, a salvação da alma. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras, não é por dar, vou dar 100 casas, vou dar presentes, vou dar comida, vou abastecer pessoas, famílias. Isso é bom, isso é agradável aos olhos de Deus, mas a salvação não é através de obras. Ninguém influencia Deus, ninguém impressiona Deus, ninguém. Ele quer o dízimo e as ofertas para a obra dele. O dízimo e as ofertas
é você devolver a Deus aquilo que é dele. Apenas isso. E ele abençoará na terra, porque tudo é dele. Mas ninguém é salvo pelas obras, como diz aqui a palavra do Senhor. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras que são salvas, mas pela graça do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Não vem de obras, não vem de vós, é dom de Deus. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus tem obras na vida das pessoas para andar nelas. Porque o reino de Deus, ele é infinito. E Deus quer abençoar pessoas nas suas vidas e quer que essas pessoas, em primeiro lugar, antes, façam toda a sua vontade sobre aquilo que Deus tem na vida de cada pessoa. Porque Deus é grande e é uma grande oportunidade trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus também é tudo nessa vida. A maior oportunidade da vida é o ser humano, o indivíduo, aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e o suficiente Salvador de suas vidas para ter o nome escrito no livro da vida e morar eternamente no céu de glórias, na presença de Deus eternamente. Também, quando ele aceita o Senhor Jesus, ele recebe a maior riqueza da sua vida. O Espírito Santo de Deus faz morada no indivíduo. O Espírito Santo de Deus faz morada. O Espírito Santo de Deus morará em nós. Ele mora em mim, eu sirvo ao Senhor. Ele morará em você, se vem a servir. Ele mora naqueles que o servem, é a maior riqueza da vida. E você terá uma vida abençoada, de oportunidades, em áreas que Deus queira, de acordo com o querer, sua vontade dele, lhe abençoar na terra. Mas a maior oportunidade da vida é a salvação da alma através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aceita o Senhor Jesus para morar no céu de glórias. Amém!